Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa conversa semanal. Vamos falar hoje sobre independência linear, dimensão e base. A partir da minute de hoje, vocês vão ter mais um questionário para responder, valendo nota. E o assunto é exatamente esse. O assunto é exatamente esse: independência linear, dimensão e base. Então vamos fazer aqui uma leitura rápida com alguns comentários desse texto. Inicialmente você tem aqui um roteiro, um sumário, né? Aí começa as definições. A primeira definição é o que é um conjunto de vetores linearmente independentes, abreviadamente LI. Entendeu? O que é que significa vetores LI? Bem, vetores LI é o seguinte: se você fizer uma combinação linear deles, do tipo A1V1 mais A2V2 mais ANVN igual a zero, igual ao vetor nulo, então, e resolver, porque isso aqui leva a um sistema de equações. Isso aqui leva a um sistema. E se quando você resolver, você encontrar só a solução nula, então os vetores são chamados de independentes, né? Linearmente independentes, abreviadamente LI. Agora, se você encontrar alguma solução dessa equação, que na verdade é um sistema, se você encontrar alguma solução que não seja nula, quer dizer, qualquer solução diferente de zero que tiver, aí eles passam a ser chamados de dependentes, né? Linearmente dependentes, abreviadamente LD. Esse conceito ele é visto já em cálculo vetorial. Então, aqui a gente está dizendo exatamente a mesma coisa. Quer dizer, é a mesma definição que vocês veem em cálculo vetorial. Não muda nada. Aí temos algumas observações a fazer. Por exemplo, quando você tem vetores linearmente dependentes, então obrigatoriamente um deles, que eu chamei aqui de VK, então um deles, VK, ele é combinação linear dos outros, obrigatoriamente. Toda vez que você tiver vetores linearmente dependentes, vetores LD, então obrigatoriamente um deles é combinação linear dos outros. No caso particular de dois vetores, quando você tem só dois vetores, então eles só são linearmente dependentes quando um for múltiplo do outro. Ou seja, quando o U for igual a KV para algum escalar K. Então, toda vez que tiver dois vetores e você disser que eles são dependentes, ou seja, LD, então é porque um é múltiplo do outro. Por exemplo, os vetores 1, 2, 3 e 4, 8, 12, eles são linearmente dependentes. Por quê? Porque um deles, que é o 4, 8, 12, é 4 vezes o outro. Então, um deles é múltiplo do outro. Então, é um caso de vetores LD. No caso de três vetores, eles são linearmente dependentes somente quando um deles, que eu chamei aqui de, posso chamar aqui de U, V ou W, quando um deles for combinação dos outros. Por exemplo, quando U for igual a V mais BW. Ou então V igual a U mais BW. Ou então W igual a U mais BV. Então, um deles tem que ser a combinação dos outros. Isso vale para qualquer quantidade. Por exemplo, os vetores 2, 3, 3 menos 2 e 1 menos 5, eles são dependentes. Ou seja, são LD. Por quê? Porque o 3 menos 2, quer dizer, o vetor que está no meio aqui, ele é a soma do primeiro com o último. Então, 3 menos 2 é a soma de 2, 3 com 1 menos 5. Então, como esse vetor aqui é combinação linear desses dois, aí eles são linearmente dependentes. Se um dos vetores for nulo, se um dos vetores do conjunto for nulo, então o conjunto todo obrigatoriamente é um conjunto de vetores linearmente dependentes. Então, não importa onde é que você esteja, né? Não importa onde você estiver. Você pode estar no plano, pode estar no espaço R3,
pode estar no conjunto de matrizes, pode estar em qualquer espaço. Quer dizer, você pode estar em qualquer espaço, que se tiver o vetor nulo no meio, apareceu o vetor nulo no meio, então aquele conjunto de vetores, obrigatoriamente ele é linearmente dependente. Então não tem nem o que pensar. Então toda vez que aparecer o vetor nulo no meio, o conjunto é de vetores LD, em qualquer situação. Outra situação também fácil de identificar. Se você tiver um conjunto de vetores e tiver dois deles iguais, não importa quais sejam, né? Se você tiver um VJ igual a algum VK, então o conjunto todo é linearmente dependente. Então não importa se você está no plano R2, não importa se é no espaço tridimensional R3, não importa se é no R4, não interessa. Quer dizer, em qualquer espaço que você estiver e encontrar dois vetores iguais, então aquele conjunto ele é obrigatoriamente linearmente dependente. Quer dizer, é um conjunto de vetores linearmente dependentes. Ou seja, é um conjunto de vetores LD. Então toda vez que tiver vetores iguais, o conjunto é um conjunto LD. Em qualquer situação. Vamos ver agora aqui alguns exemplos. Bem, essas coisas para você fixar bem, você tem que fazer exercício, né? Tem que resolver alguns exercícios, porque senão você não aprende direito. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns exemplos. Dados três vetores U, V e W, pertencentes a R3, quer dizer, pertencentes ao nosso espaço tridimensional, verificar se eles são LD ou LI. Quer dizer, dados três vetores, nós estamos perguntando aqui, eles são dependentes ou independentes? Eles são LD ou são LI? Então, existem várias maneiras de responder isso. Uma maneira genérica seria você fazer o seguinte: você faz a combinação linear deles, AU mais BV mais CW igual a 0, e você tenta calcular esse valor de ABC. Então, você escreve AU mais BV mais CW igual a 0, e agora vamos calcular o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, esse é um procedimento genérico. Então, no caso particular aqui, a gente substitui esse U para cá, substitui esse V aqui para cá, e substitui o W para cá. Aí dá isso aqui. Aí você desenvolve isso. Efetua tudo que tiver, toda operação que tiver indicada. Aí você chega nesse sistema. Um sistema sempre linear. Então toda vez você chega num sistema linear. Aí você resolve esse sistema. Então, use qualquer método que você quiser, use qualquer método de resolução, que você consegue calcular o valor de A, B, C. Então, nesse caso aqui, a gente calculou o determinante principal dele, determinante dos coeficientes, aí obteve que o determinante deu 0. Então, nesse caso, como ele é um sistema homogêneo por quê? Homogêneo porque aqui é tudo 0, é 0, 0, 0. Então, como ele é um sistema homogêneo, aí quando o determinante dá 0, então é porque aquele sistema ele é indeterminado. Ou seja, ele tem várias soluções. Na verdade, tem uma infinidade. Então tem uma infinidade de soluções. Então, nesse caso, como ele tem várias soluções, então, pela definição, o conjunto de vetores ele é linearmente dependente. Certo? Então, nós temos aqui o conjunto de vetores UVW são linearmente dependentes, porque o determinante aqui, ó, esse determinante, deu 0. Outra solução, quer dizer, outro jeito de resolver, seria você pegar a matriz do sistema, e escalona a matriz. Aí você chega nessa matriz aqui. Como essa matriz aqui tem uma linha nula, então isso significa que o sistema é indeterminado. Então, mais uma vez, você conclui de novo, que os vetores são linearmente dependentes, usando outro método, quer dizer, usando o escalonamento. Então, você escalonou e apareceu qualquer linha nula, então os vetores são obrigatoriamente dependentes.
Isso vale também em qualquer situação. Então, nota o seguinte: se você souber fazer escalonamento de matrizes, isso, ou então, na verdade, então, souber resolver sistemas lineares, então esse assunto ele vai ser, digamos assim, a maior moleza, né? Porque é isso que a gente faz o tempo todo. O tempo todo, ou você resolve um sistema linear, ou você faz escalamento de matriz. Aí você conclui, certo? Então todos os problemas se resolvem desse jeito. É claro que dá um pouco de trabalho, né? Quer dizer, não tem nada aqui não tem nada assim instantâneo nem automático não, né? Quer dizer, tudo dá um pouco de trabalho. Mas é uma coisa que não é complicada, é uma coisa acessível, né? Se você quiser aprender mesmo, então você aprende, né? Quer dizer, não tem jeito. Não tem jeito de você não aprender, né? É só querer. Bem, a partir da matriz escalonada, que é essa matriz que a gente obteve aqui, a partir da matriz escalonada, a gente observando essas linhas, a gente chega à conclusão de que B mais 2C é igual a zero e A mais B mais 5C é igual a zero. É isso que equivale a essas linhas aqui. A mais B mais 5C é igual a zero e B mais 2C igual a zero. Né? Quer dizer, essas duas linhas significam isso. Aí você tem daqui que B é igual a menos 2C e que A é igual a menos 3C. Aí você escolhe qualquer valor para C. Por exemplo, C igual a 1. Aí se você escolher C igual a 1, aí você obtém A igual a menos 3 e B igual a menos 2. Você obtém daqui, né? A igual a menos 3 e B igual a menos 2. Aí você substitui isso naquela equação vetorial que tinha lá no início da solução. Aí você chega nisso. Menos 3U menos 2V mais W igual a 0. Aí finalmente você conclui que W igual a 3U mais 2V. Ou seja, o W ele é combinação linear de U e V. Tinha que acontecer isso, né? Tinha que acontecer isso porque eles são linearmente dependentes. Então, quando três vetores são linearmente dependentes, então um deles tem que ser combinação linear dos outros. Bem, isso vale em geral. Se você tiver N vetores do Rn, aí você monta um determinante a partir deles. Então você pega esses vetores aqui, esse, aí usa como se fossem as linhas de um determinante. Ou então as colunas, tanto faz. Tanto faz você escrever isso aqui como linha, ou então escrever como coluna. Então isso aqui pode ser a linha, ou então pode ser a coluna, porque o determinante dá o mesmo valor. Esse determinante das linhas é igual a esse determinante das colunas. Então é tudo igual. Eles sempre coincidem. Então você pega os vetores dados, aí monta o determinante. Aí você calcula o determinante. Calcula usando qualquer método. Aí a conclusão é o seguinte: se o determinante der zero, então os vetores são linearmente dependentes. Se o determinante der diferente de zero, aí eles são linearmente independentes. Então o determinante aqui é que vai dizer se os vetores são linearmente dependentes, quando é o caso D igual a zero, ou então é o que vai dizer se os vetores são linearmente independentes. É quando o determinante dá qualquer valor diferente de zero. Então esse método determinante ele funciona para uma grande variedade de casos. O problema é calcular determinante nem sempre é uma coisa fácil, imediata. Se o determinante for grande, digamos que a partir de ordem 5, por exemplo, determinante a partir de ordem 5, aí isso dá um trabalho imenso você fazer determinante. Então, não vale a pena você tentar calcular determinante grande demais. Determinante só é bom de calcular quando é 2 por 2, que a gente calcula assim visualmente, né? É só olhar e a gente dá logo a resposta. Ou então se ele for 3 por 3. 3 por 3 dá para a gente fazer também, sem esquentar muito. Agora, se o determinante for grande, digamos que a partir de ordem 5, aí não é recomendável você calcular determinante grande.
porque dá muito trabalho, muita conta mesmo. Então, determinante só se for de ordem 2 por 2, ou 3 por 3, ou no máximo 4 por 4. Aí a gente consegue calcular, numa boa. Mas fora isso, a gente não vai nem pensar em calcular determinante grande, não. Até mesmo para o computador ele tem dificuldade de você colocar um determinante grande demais para calcular. É tanta conta, é tanta multiplicação, é tanta adição que até mesmo o computador, às vezes, atrasa um pouco. Se você colocar um determinante grande, grande mesmo, né? Outro exemplo. Verificar se esses 4 vetores aqui, V1, V2, V3 e V4, verificar se eles são linearmente dependentes ou independentes. Bem, aqui como são só 4, então dá para a gente pensar em calcular um determinante. Quer dizer, 4 é um número ainda aceitável para a gente calcular um determinante. Então aqui eu peguei esses 4 vetores, esse. Aí coloquei aqui nas linhas da matriz. Aí montei o determinante. Aí calculei esse determinante. Então esse determinante aqui é igual a 5 vezes esse, ou seja, 5 vezes esse aqui, menos 3 vezes esse aqui. Tá aqui. 5 vezes esse, menos 3 vezes esse. Aí eu calculei esse. E no final dá o resultado menos 20. Como menos 20 é diferente de zero, aí você conclui na hora, menos 20 diferente de zero, aí você conclui que os vetores são independentes. Eles vetores são LI. Certo? Então tá aqui, a solução completa. A solução completa é essa. Dados os vetores, montei o determinante, calculei o determinante, aí como deu uma resposta diferente de zero, então a conclusão é, os vetores são linearmente independentes. Pronto, resolvido totalmente. Outro exemplo, verificar se esses vetores aqui, o VW, dados dessa forma, o vetor U é 1, 2, 3, 4, 5, o vetor V é 5, 0, 10, menos 4, 2, e o vetor W é 7, 1, 0, 2, menos 8, verificar se eles são dependentes ou independentes. Esse aqui não dá para fazer para determinante. Por quê? Porque a matriz deles não é uma matriz quadrada. E você deve saber que só se calcula determinante quando a matriz é quadrada. Então essa matriz aqui não é quadrada. Ela tem 5 colunas e tem 3 linhas. Então é uma matriz que não é quadrada. Então nesse caso aqui não existe determinante dessa matriz. Simplesmente não existe. Então como é que você vai pensar em calcular uma coisa que não existe, né? Então não existe determinante. Então nesse caso aqui você tem que apelar para um escalonamento. Aí você faz o escalonamento da matriz, né? Dá um pequeno trabalho, né? Dá um trabalhinho. Aí no final, quando você escalona a matriz, está aqui a escadinha, uma escadinha de uns. Então essa matriz aqui está escalonada, por causa dessa escadinha aqui. Então como ela está escalonada, e ela não tem nenhuma linha nula, então a conclusão nesse caso, quer dizer, quando a matriz é escalonada e não tem linha nula, a conclusão é que os vetores são independentes, são linearmente independentes, certo? Isso vale em qualquer situação. Você pega os vetores, monta a matriz, aí faz o escalonamento. Aí, se a matriz escalonada não tiver linha nula em lugar nenhum, não tiver uma linha toda zero, toda zerada, aí a conclusão é que os vetores são LI. Então, mais uma vez, né? Mais uma vez eu insisto em dizer aquilo, né? Se você sabe escalonar a matriz, então você resolve uma variedade muito grande de problemas, né? Pelo escalonamento, né? Escalonou, você já tem as conclusões. Exemplo 4. Determinar se esses dois vetores aqui são linearmente dependentes ou independentes. Aqui são duas matrizes, né? Aqui é o seguinte, como são dois vetores, então a maneira mais fácil de você saber se são independentes ou dependentes é verificar se um deles é múltiplo do outro. Então você acha que esse vetor aqui é múltiplo desse? Vamos ver. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 1. Então 8 é igual a 8 vezes 1, né? Então 8 é igual a 8 vezes 1. Agora, será que essa proporção se mantém aqui na segunda coordenada? Não, né?
5 não é 8 vezes 2, tá certo? Então, apesar de 8 ser 8 vezes 1, o 5 não é 8 vezes 2. Então isso quer dizer que esse vetor aqui não é múltiplo desse. Não é. Você não encontra nenhum número que quando você multiplica o número por isso aqui, obtenha isso. Tá? Então esse vetor aqui não é múltiplo desse. Aí você já conclui, você já encerra aí, dizendo que eles são independentes. São vetores LI. Encerrou já. Quer dizer, você observa que um não é múltiplo do outro, não é múltiplo. Aí pronto, aí conclui que são independentes. Toda vez que tiver dois vetores, seja lá o que for, né? Pode ser matrizes, pode ser funções, pode ser qualquer coisa. Toda vez que tiver dois vetores e um não for múltiplo do outro, então obrigatoriamente eles são independentes. Mais definição. Um conjunto beta de vetores é denominado uma base do espaço vetorial quando o conjunto for formado por vetores linearmente independentes e, além disso, o conjunto tem que gerar todo o espaço. Então, quando você observar essas duas condições, vetores LI gerando o espaço, então você tem uma que a gente chama de base. Né? A dimensão, que seria a nossa última definição de hoje, a dimensão nada mais é do que a quantidade de elementos de uma base. Então você tem uma base de um espaço, aí você conta quantos elementos tem. Então a quantidade de elementos que tiver na base, quer dizer, a base é um conjunto, né? A base é um conjunto de vetores. Aí você conta quantos vetores tem. Então o resultado da contagem, então depois que você contar quantos elementos, então o resultado da contagem é chamado de dimensão. É abreviadamente DIM, né? Nada mais natural, né, do que você abreviar a dimensão por DIM. Então, dimensão de V, DIM de V. Dimensão de V. Aí nós temos aqui algumas observações. Se o V for só o vetor nulo, então a gente diz que a dimensão dele é zero. Então, a dimensão do espaço formado pelo vetor nulo é dimensão nula também. Bem, se beta for um conjunto finito com n vetores não nulos, então a gente diz que beta é n-dimensional, ou que a dimensão de V é igual a n, quando a dimensão de V foi igual a n. Então, a dimensão de V foi igual a n, então é porque a base beta tem n elementos. Por outro lado, se o conjunto beta for infinito, ou seja, se a base tiver uma infinidade de elementos, então a dimensão do espaço é infinita. Então, se a base for um conjunto infinito, então a dimensão do espaço é a dimensão infinita também. Por exemplo, se V for um elemento não nulo do espaço vetorial V, e você pegar os múltiplos de V, então isso aqui dá uma base. Isso aqui dá uma base por quê? Porque ele gera o V, ele gera o espaço, e além disso é linearmente independente, porque ele é não nulo. Então é uma base formada só por um elemento. Então, no caso aqui, a dimensão dele é 1. Por exemplo, se você tiver V igual a 1,3, então o conjunto gerado por 1,3 é formado pelos múltiplos de 1,3. Todos os elementos da forma x vezes 1,3. Então isso aqui dá x3x. Isso aqui nada mais é do que a reta y igual a 3x. Então qualquer reta que você pegue no plano, ela corresponde a um espaço de dimensão 1. Por que dimensão 1? Porque só tem um vetor na base. Só tem um vetor na base. Então toda reta do plano que passa pela origem, como por exemplo y igual a 3x, então toda reta que passar pela origem, então ela é um exemplo de um espaço de dimensão 1. O conjunto de vetores linearmente dependentes 1, 0, 0, 1,
Isso aqui, ele gera todo o plano. Por quê? Porque o XY é a mesma coisa que x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1. Então isso quer dizer que esse conjunto, ele gera o plano R2. Além disso, eles são LI, porque um não é múltiplo do outro. Quer dizer, esse aqui não é múltiplo desse, e esse também não é múltiplo desse. Quer dizer, um não é múltiplo do outro. Então, como um não é múltiplo do outro, e os dois, eles geram todo o espaço, então eles dois formam uma base para R2. Então, a dimensão do R2 é 2 vetores. Note que a gente pode ter outras bases. Quer dizer, essa história de base ela não é única, não. Quando você encontra uma, aí você encontra também uma infinidade de bases diferentes. Por exemplo, no lugar de 1001, eu poderia ter 2003. Então, 2003 também gera o plano todo. Quer dizer, porque o XY é igual a isso aqui. Então, isso quer dizer que 2003 ele gera o plano todo. E como um não é múltiplo do outro, eles são LI. Então, dois vetores que geram e que são LI é uma base. Então, é uma base formada por dois vetores. Então, quando você encontra uma base, aí você encontra também uma infinidade de bases, digamos que parecidas. Certo? Outro exemplo. Vamos pegar o V igual a R2, que é o plano cartesiano, e vamos pegar esse conjunto aqui, 1, 0, 1, 3, 5. Então, você tem que XY, ele é x vezes isso aqui, mais y menos x vezes isso, mais 0 vezes isso. Então, isso quer dizer que esses três vetores, eles geram o plano. Mas, será que eles são LI? Aí a gente mostra aqui que não, né? Porque o 3, 5 é igual a 3 vezes o primeiro, mais duas vezes o segundo. Quer dizer, esse vetor aqui é 3 vezes esse, mais 2 vezes esse. Então eles são dependentes, são LD. Então eles não formam uma base. Tá? Não formam a base. Apesar de gerar o espaço, mas eles não são independentes, então não é uma base. Tá? Então, aqui um exemplo que não é uma base. Consideremos agora outro exemplo. Vamos pegar 3, 2, 0 e 1 menos 5, 0. Bem, um deles não é múltiplo do outro. Portanto, eles são LI. Agora, se você fizer uma combinação linear deles, A vezes 3, 2, 0, mais B vezes 1 menos 5, 0, e igualar a um vetor qualquer escolhido aleatoriamente, no caso aqui eu escolhi 1, 1, 1, por exemplo, quer dizer, eu escolhi aqui aleatoriamente esse 1, 1, então você chega numa equação que é impossível. Você não consegue resolver essa equação. Você não consegue achar um A, não consegue achar nenhum B, de tal forma que A vezes isso aqui mais B vezes isso dê igual a 1, 1, 1. Por quê? Por que não consegue? Porque quando você fizer A vezes 0 mais B vezes 0, isso aqui vai dar 0. Nunca vai ser igual a 1. Então essa combinação aqui nunca vai dar nunca vai dar igual. Porque aqui é sempre 1 e aqui vai ser sempre 0. Então isso aqui não vai ser igual a esse. Então isso quer dizer que esse conjunto aqui, ele não gera o plano. Ele não consegue gerar, por exemplo, um vetor aqui, 1, 1. Não consegue gerar o 1, 1. Então como ele não consegue gerar isso aqui, então ele não gera o espaço todo. Então, como ele não gera, então ele não é base. Não é base, apesar de ser LI. Né? Ele é LI, mas não é base. Bem, se você tem o Rn, então esse conjunto de vetores aqui, ele é sempre uma base. Quer dizer, dado o Rn, esse conjunto aqui é sempre uma base e é chamado base canônica de Rn. Isso aqui é bom você memorizar isso. É bom você pensar nisso. Toda vez que você tiver o Rn e quiser uma base, aí você pensa logo nessa. Quer dizer, é a base mais imediata que tem, a base mais evidente. Então ela é chamada de base canônica. Certo? Então é bom que você tenha em mente esse exemplo. Base canônica. De modo semelhante, se você tiver um conjunto de matrizes, M2, 3, por exemplo,
Então, dado matriz 2 por 3, então esse conjunto aqui, ele gera o conjunto das matrizes, e além disso, eles são LI. Ele dá um conjunto LI. Então, ele é uma base. Esse conjunto aqui ele é uma base do conjunto de matrizes, e também é chamado de base canônica, quer dizer, é uma base canônica do conjunto de matrizes, e por causa disso a gente diz que a dimensão do conjunto de matrizes 2 por 3 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a dimensão 6. Então, M23 tem dimensão 6, porque você encontrou aqui uma base com 6 elementos. Em geral, o conjunto das matrizes M por N, ele tem essa base canônica aqui. Então, é bom também você memorizar esse resultado. Certo? Quer dizer, um conjunto de matrizes, você sempre encontra uma base desse jeito, formada por zeros e uns. Então, por causa disso, como você tem aqui M vezes N elementos, então a dimensão de Mn, quer dizer, as matrizes M por N, a dimensão é exatamente Mn. Bem, o conjunto de polinômios. Conjunto de polinômios, você também pode ter vários exemplos assim, né? Por exemplo, conjunto de polinômios menor ou igual a 2, você tem que isso aqui é uma base. x2, x1 é uma base do conjunto de polinômios. Portanto, a dimensão do conjunto de polinômios P2 é 3. E em geral, o conjunto de polinômios de grau até n, ele tem essa base aqui, chamada base canônica, e, portanto, a dimensão dele é n mais 1, porque você tem n mais 1 vetores aqui. Então, esse aqui também é um exemplo padrão, é um exemplo bem básico. Então, é bom você lembrar dele, né? Quer dizer, é um exemplo que é bom você ter sempre por perto. Agora, dado o conjunto de funções, você não consegue encontrar um conjunto finito de funções que gere todo o conjunto de funções. Quer dizer, existem tantas funções que você não consegue gerá-lo com uma quantidade finita de funções. Portanto, a dimensão do conjunto de funções é infinito, porque você não consegue um conjunto finito para gerar todas as funções. Bem, tem alguns teoremas aí, e o restante aqui são exemplos, né? O restante são exemplos que vocês devem ler. Agora, tem mais uma definição aqui, que é a definição de coordenadas. A definição de coordenadas é o seguinte: quando você escreve um vetor V como combinação linear de uma base, de vetores de uma base, então esses coeficientes, A1, A2, AN, eles são chamados de coordenadas do vetor naquela base. E você denota assim. Então, as coordenadas de V na base beta é dado por A1, A2, AN. Então, é só você escrever como combinação linear e pegar os coeficientes. Então, isso dá as coordenadas. Aí tem aqui alguns exemplos. Dado V igual a R3, e dado um vetor 3, 1, menos 4, e dado uma base qualquer, aí a gente pergunta aqui, quais são as coordenadas desse vetor nessa base? Quer dizer, quais são as coordenadas? Aí como é que você faz isso? Bem, você faz isso sempre da mesma maneira. Você pega o vetor dado e escreve como combinação linear dos vetores da base. Aí tenta resolver. Tenta calcular o x, y, z. Isso aqui sempre leva a um sistema linear. Aí você resolve o sistema linear, aí você tem as coordenadas. Então, nesse caso aqui, as coordenadas de V na base beta são 3, menos 2, menos 5, que é a solução do sistema. Então, essa história de calcular coordenadas sempre é resolver algum sistema linear. Aí aqui a gente tem mais alguns exercícios envolvendo isso. Por exemplo, se você tiver um vetor 3, 1, menos 4, aí você pode querer calcular as coordenadas dele com relação à base canônica. Base canônica que é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Aí você monta a equação, aí depois resolve o sistema. Aí a solução do sistema
vai ser x igual a 3, y igual a 1, z igual a menos 4. Portanto, as coordenadas são 3, 1, menos 4. Observe que coincide, nesse caso aqui, as coordenadas encontradas, elas coincidem com o vetor dado. Toda vez que tiver base canônica, essa coincidência acontece. Certo? Quando você for calcular coordenadas de um vetor na base canônica, então isso é uma coisa que não tem o que fazer. A resposta é o próprio vetor. Certo? Quer dizer, a resposta encontrada, ela coincide com o vetor dado. Toda vez que tiver base canônica, acontece algo parecido com isso. Outros exemplos. É dado um polinômio de segundo grau, e a gente quer saber quais são as coordenadas deles com relação a essa base dada aqui. Aí você faz o mesmo de sempre. Você pega o polinômio dado, escreve como combinação linear da base, dos vetores da base, aí chega num sistema, aí resolve o sistema, aí obtém as coordenadas. Isso dá um certo trabalho, né? Quer dizer, dá um certo trabalho. Bem, duas definições para encerrar. A interseção do subespaço, quer dizer, dado um subespaço U e um subespaço W, então a interseção deles sempre dá origem a um subespaço novo, né? Quer dizer, quando você faz a interseção de dois subespaços, então o resultado é um subespaço. E quando você soma também os elementos de um espaço com os elementos do outro, quando você soma os subespaços, então isso também dá origem a um novo subespaço. Então, dados dois subespaços, U e W, então tanto a interseção como a soma, isso dá origem a subespaços diferentes, né? Quer dizer, você cria novos subespaços a partir de dois subespaços dados. E o que a gente tem aqui são exemplos envolvendo isso, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um subespaço V, aliás, um subespaço W, um subespaço U, e aqui a gente somou os dois, então a soma deles dá origem a um novo subespaço. Quando a interseção deles for zero, aí você diz que a soma do subespaço, ela passa a ter esse nome, soma direta. Então toda vez que vocês virem essa expressão soma direta, é porque o V é igual a U mais W e a interseção é zero. Quer dizer, quando acontecer essas duas coisas, você diz que a soma é direta e denota assim, para uma bolinha, né? Você bota o sinal de mais com uma bolinha. Aí tem um teorema que vale sempre. A dimensão da soma é sempre a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção. Isso é um teorema que vale em qualquer situação. E o que a gente deve fazer além disso é fazer exercício, né? Fazer exercício. Mas os exercícios eu vou deixar para uma outra parte, uma segunda parte. Então é isso. Então, por enquanto é só. Então, estudem.